jogos, cada um com seus estádios modernos e estruturas gigantescas. Isso transforma a logística em um dos maiores desafios da história do esporte. As seleções vão precisar viajar. Acontece em um dos estádios mais lendários do planeta, o Estádio Azteca no México, um palco histórico que já recebeu finais de Copa do Mundo e momentos eternos do futebol mundial. Foi lá que Pelé acabou brilhando, foi lá que Maradona entrou para a eternidade. Agora esse estádio volta a ser o centro das atenções do planeta para os maiores shows do mundo, com produção de nível cinematográfico. E é o futebol misturado com o entretenimento em escala global, dando início à competição. E como sempre acontece na Copa do Mundo, o primeiro jogo traz uma mistura de ansiedade, nervosismo e muita expectativa. São de gerações, jogadores que cresceram assistindo a Copa e agora estão no auge da carreira, e outros que podem ser lendas do futebol. Quem vai ser o novo protagonista? Quem vai marcar essa geração? Com tantas mudanças, essa pode ser a Copa mais imprevisível de todas. Mais seleções significa mais chances de zebras. O futebol mostra que a Copa do Mundo nada é garantido. Favoritos podem cair cedo, subs mudam, a rotina muda. Tudo gira em torno da bola e cada jogo pode escrever uma nova história. A Copa do Mundo de 2026 não é só 11 horas da noite, um horário que claramente beneficia o mercado asiático. Os sul-coreanos poderão ver esses jogos num horário até que decente para eles. No segundo dia, mais duas anfitriãs vão estrear, Canadá e os Estados Unidos. Lembrando que o Canadá é do grupo B e os Estados Unidos são do grupo D, de dado. Vamos ver então quais são esses horários. Mais uma vez sem padrão, o Canadá enfrenta o vencedor da repescagem europeia entre Bósnia e Herzegovina, País de Gales, Irlanda do Norte ou Itália. Pode ser um jogo da Itália aqui, hein? 4 da tarde, hora de Brasília. Estados Unidos e Paraguai, 10 da noite, horário de Brasília também. Você viu, primeiro dia, jogo às 11. Segundo dia, jogo às 10. Não tem padrão nenhum. Vamos então para o sábado, dia 13 de junho, dia da estreia da seleção brasileira. Às 4 da tarde, pelo grupo B, tem Catar e Suíça. Às 7 da noite, é a nossa vez, Brasil e Marrocos. Às 10 da noite, pelo grupo do Brasil, Haiti e Escócia. E à 1 da manhã do domingo, Austrália e o vencedor da repescagem europeia entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Muita gente, meus amigos, interpretou como se o jogo fosse à 1 da manhã, começando o dia, né? Começando o sábado. Só que eu tenho a interpretação de que é virando o domingo, porque na tabela básica havia 4 jogos para o sábado e não 3 jogos na sexta-feira. Então, como esse jogo vai rolar do lado oeste, mais sentido faz que ele seja no sábado. Então eu tô colocando aqui como 1 da manhã do domingo. As nossas lives do Estúdio Alan ainda vão ser definidas, tá? Mas se elas forem pós-jogo, dá pra imaginar que a gente vai fazer live 3 da manhã nesse dia? No domingo, dia 14 de junho, às 2 da tarde, hora de Brasília, Alemanha e Curaçao. Esse é o grupo E. Pelo grupo F, às 5 da tarde, tem Holanda e Japão. Às 8 da noite, voltando pro grupo da Alemanha, Costa do Marfim e Equador. E também voltando para o grupo da Holanda, às 11 da noite tem o vencedor da repescagem europeia entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia contra a Tunísia. Na segunda-feira, 15 de junho, à 1 da tarde, Espanha e Cabo Verde. Às 4 horas, Bélgica e Egito. 7 da noite tem Arábia Saudita e Uruguai. E às 10 da noite, Irã e Nova Zelândia. Nada como uma segunda-feira com o Irã e Nova Zelândia às 10 da noite. Essa é pra quem é fã de Copa do Mundo, hein? Eu estarei nessa. França e Senegal, um dos jogos mais legais da história das Copas do Mundo e principalmente das aberturas, vai acontecer logo na primeira rodada da fase de grupos também. E ele abre a terça-feira. No aniversário de 6 anos dos canais Alan Simon, no dia 16 de junho, França e Senegal, 4 da tarde. Tomara que Senegal me dê um presente de novo. Às 7 da noite tem o vencedor da repescagem intercontinental entre Bolívia, Suriname e Iraque enfrentando a Noruega. Às 10 da noite a estreia da Argentina contra a Argélia. E à 1 da manhã de novo tem Áustria e Jordânia, também é o grupo da Argentina. E a primeira rodada finaliza no dia 17 de junho, quarta-feira. Às 2 da tarde tem Portugal enfrentando o vencedor da repescagem intercontinental entre Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo. Às 5 da tarde, um jogão, hein? Inglaterra e Croácia. Às 8 da noite, Gana e Panamá.
E às 11 da noite, Uzbequistão e Colômbia. E aí a gente já vira automaticamente, não tem folga não. Vocês vão ver nesse vídeo aqui quando que a gente vai ter folga na Copa. Vamos para a segunda rodada. Na quinta-feira, 18 de junho, 1 da tarde, pelo Grupo A, África do Sul contra o vencedor da repescagem europeia, 1 da tarde. No Grupo B, o grupo do Canadá, tem o vencedor da repescagem europeia, pode ser a Itália, contra a Suíça às 4 da tarde. Canadá e Catar jogam às 7 da noite. México e Coreia do Sul às 10 da noite. Na sexta-feira, dia 19 de junho, tem Estados Unidos e Austrália, 4 da tarde. Às 7 da noite, pelo nosso grupo, Marrocos e Escócia. Às 10 da noite, Brasil e Haiti. E tome mais uma madrugada, Paraguai contra um representante europeu, 1 da manhã do sábado. No sábado, dia 20 de junho, a partir das 2 da tarde, tem Holanda contra um representante europeu, Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia, quem será? Às 5 da tarde, Alemanha e Costa do Marfim, jogo bom também, hein? Curaçao e Equador vai rolar às 9 da noite. E tome mais uma madrugada aí, Japão e Tunísia. Aí tem gente que me pergunta, mas Alan, você vai assistir esses jogos 1 da manhã? Eu trabalho com isso, tá? Então a Copa do Mundo eu vou ver tudo. Mas, gente, eu acabo vendo o jogo do Campeonato Mexicano que passa na Sportnet meia-noite. Será que eu não vou ver Copa do Mundo? Claro que eu vou ver. Lamento muito pelo pessoal que não vai poder ver porque tem que acordar cedo para trabalhar. Mas perto da Copa do Mundo de 2002 até que não é tanto problema assim, né? O jogo acaba 3 da manhã e não começa. Vamos passar pro domingo então, dia 21 de junho. Tem Espanha e Arábia Saudita, 1 da tarde, Bélgica e Irã, 4 da tarde, Cabo Verde e Uruguai, 7 da noite, Egito e Nova Zelândia a partir das 10 da noite. Passando agora para segunda-feira, dia 22 de junho, tem Argentina e Áustria às 2 da tarde. Botaram a Argentina para jogar às 2 da tarde, hein, numa segunda-feira. França e o vencedor aí de Bolívia, Suriname ou Iraque às 6 da tarde. Olha o espação entre um jogo e outro. Às 9 da noite tem Senegal e Noruega, jogo bom também. E à 1 da manhã tem Argélia e Jordânia. Passando agora para terça-feira, a gente tem Portugal e Uzbequistão às 2 da tarde também. Inglaterra e Gana, mais uma promessa de bom jogo, 5 da tarde. Croácia e Panamá às 8 da noite. E aí, Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo enfrentando a Colômbia às 11 da noite, que para a Colômbia vai ser um horário bom também. E aí a gente passa para a terceira rodada da fase de grupos, que os jogos acontecem nos mesmos horários dentro de cada chave. Inclusive, o primeiro projeto da Copa do Mundo com 48 seleções era com 16 chaves de 3 times, mas eles perceberam que daria muita coisa errada se classificassem 2 times por grupo e um ficasse de folga enquanto os outros 2 poderiam combinar resultados, né? Ainda bem que a FIFA caiu em si, pelo menos nessa questão, e a gente tem grupos com 4 times. Então, nessa rodada, a gente vai ter ao longo de 4 dias 3 grupos sendo definidos, ou seja, serão 3 horários de jogos com 6 jogos por dia, 2 em cada janela. Na quarta-feira, dia 24 de junho, o grupo B é o primeiro a ser definido às 4 da tarde. Canadá e Suíça, e aí o representante que pode ser a Itália contra o Catar. Às 7 da noite, a nossa vez, Escócia e Brasil, Marrocos e Haiti. E às 10 da noite é o grupo A, o grupo do México, que enfrenta um representante europeu, enquanto tem também África do Sul e Coreia do Sul. Na quinta-feira, dia 25 de junho, o grupo E é o primeiro. Equador e Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim, 5 da tarde. Às 8 da noite é a vez do grupo F. Tunísia e Holanda, Japão contra um representante europeu. 8 da noite, hein? E às 11 da noite, Estados Unidos contra um representante europeu, Paraguai e Austrália. No penúltimo dia dessa fase, na sexta-feira, dia 26 de junho, tem o grupo da França, o grupo I. Noruega e França, às 4 da tarde, promessa de um jogaço. Senegal contra o representante da repescagem intercontinental. Às 9 da noite, Uruguai e Espanha, mais uma promessa de jogo bom. E também Cabo Verde e Arábia Saudita, 9 da noite, hein? À meia-noite, na virada de sexta para sábado, tem o grupo da Bélgica, o grupo G. Bélgica e Nova Zelândia, Egito e Irã. E o último dia dessa fase tem o grupo L, sendo primeiro Inglaterra e Panamá, Croácia e Gana, 6 da tarde, hora de Brasília. Às 8h30 da noite tem Colômbia e Portugal, representante da repescagem intercontinental contra o Uzbequistão. Para tudo porque, meus amigos, sábado 8h30 da noite, por que meiaram esse horário? Sábado, 8h30 da noite, é um horário que pode ser para a Série A do Brasileirão, para a Série B ou para uma rodada de Copa do Mundo. Tá tudo certo. E o último grupo é o da Argentina. E como nessa Copa do Mundo são 12 grupos, 2 vão se classificar em cada chave, mais os 8 melhores terceiros, não são apenas os torcedores desses times, né, da Argentina, da Argélia, da Áustria e da Jordânia, que vão estar interessados. Pode ter muita gente ali também vendo se vai rolar uma vaguinha ali de terceiro lugar, tá? Então muita gente vai estar de olho nessa última rodada, que acontece às 11 horas da noite, com Jordânia e Argentina,
Argélia e Áustria. E não vai ter folga. Acabou a fase de grupos, no dia seguinte, o domingo, já tem 16 avos de final. Essa nova fase, já que agora para ser campeão do mundo a gente tem que jogar 8 partidas e não mais 7. Mas pelo menos é um jogo só nesse primeiro dia de mata-mata. E de novo, não tem padrão nenhum. No domingo, dia 28 de junho, às 4 da tarde, hora de Brasília, tem o segundo do A contra o segundo do B. E agora é o seguinte, nessa arte e nas próximas, eu coloco uma bandeirinha do Brasil nos que são possíveis jogos da seleção, dependendo de como a gente passar. Vamos dar uma olhada. Na segunda-feira, dia 29 de junho, se o Brasil for primeiro colocado do grupo C, e a gente espera que sim, vai enfrentar o segundo do F às 2 da tarde. Olha aí a primeira folga do CLT brasileiro aparecendo, hein? Segunda-feira, 2 da tarde. Aí tem o primeiro do E contra um terceiro colocado, que pode ser do A, pode ser do B, pode ser do C, pode ser do D, pode ser do F, ou seja, pode ser o Brasil porque tem um C ali também. 5h30 da tarde. E o primeiro do F contra o segundo do C pode ser também o Brasil, esse jogo é 10 da noite. Se o Brasil passar em segundo, é declaração de guerra contra o trabalhador brasileiro mesmo. Na terça-feira tem mais 2 possíveis caminhos para o Brasil se for terceiro colocado, né? Mas primeiro é segundo do E contra o segundo do I, 2 da tarde. Aí nós temos o primeiro do grupo I, que pode ser a França, hein? Vai ser às 6 da tarde. O Brasil que não invente de classificar em terceiro num grupo que tem Escócia e Haiti, hein? E o outro jogo é às 10 da noite e o primeiro do A enfrenta um terceiro colocado também. E aí na quarta-feira, 1º de julho, é a tropa dos terceiros colocados, né? O primeiro do L enfrenta um deles às 1 da tarde, o primeiro do G enfrenta outro às 5 da tarde, o primeiro do D enfrenta outro às 9 da noite. Perceba que não tem padrão nenhum de qualquer jeito. Na quinta-feira, 2 de julho, a gente vai ter primeiro do H contra o segundo do J às 4 da tarde, segundo do K contra o segundo do L às 8 da noite e o primeiro do B enfrenta mais um terceiro colocado já na virada, né? Meia-noite de sexta-feira. E na sexta-feira, dia 3 de julho, tem o segundo do D contra o segundo do G, isso vai ser às 3 da tarde, primeiro do J contra o segundo do H às 7 da noite, primeiro do K contra um terceiro colocado às 10h30 da noite. E se você pensa que vai ter folga depois disso, não, ainda não. No dia seguinte já tem oitavas de final. No sábado, dia 4 de julho, tem o vencedor das 4 horas da tarde do domingo contra o vencedor do jogo das 10 da noite da segunda-feira. Pode ser o Brasil se a gente passar em segundo lugar. Esse jogo é no sábado às 2 da tarde. Se o Brasil passar em terceiro, um dos caminhos possíveis é esse aí. O jogo do sábado, entre o vencedor das 5h30 da tarde de segunda e o vencedor das 6 da tarde de terça, esse jogo vai ser às 6 da tarde do sábado. No domingo, dia 5, se o Brasil passar em primeiro lugar e passar também do 16 avos, a gente joga às 5 da tarde, tá? Domingo, dia 5 de julho. E se a gente for terceiro colocado, um dos caminhos possíveis também é esse jogo aí das 9 da noite do domingo, 5 de julho. No dia 6, os vencedores de quinta-feira vão jogar, né? Os das 4 e os das 8 vão jogar às 4 da tarde e os dos outros jogos às 9 da noite. Continua sem padrão nenhum. Terça-feira, os jogos são 1 e 5 da tarde. E aí, chega o dia 8 de julho, quarta-feira, a primeira folga da Copa do Mundo desde que ela começou lá no dia 11 de junho. Esse é o primeiro dia sem jogo. As quartas de final, que historicamente são 2 jogos em um dia e 2 jogos no outro, também foram modificadas. Agora elas acontecem ao longo de 3 dias, com um jogo no primeiro, um jogo no segundo e 2 no terceiro. Vamos ver. Pode ser caminho do Brasil, inclusive, se a gente passar em segundo ou terceiro, né? Na quinta-feira, 9 de julho, às 5 da tarde. Aqui em São Paulo, 9 de julho é feriado estadual. Na sexta-feira, dia 10 de julho, tem os vencedores da segunda-feira às 4 da tarde. Então você vê um jogo às 5, outro jogo às 4. E no sábado, dia 11 de julho, nosso caminho, inclusive, se a gente for primeiro colocado, é jogar no sábado às 6 da tarde. A outra, quarta de final, a última, vai ser nesse sábado às 10 horas da noite. São os vencedores dos jogos da terça-feira. E aí a primeira folga dupla, né? 2 dias sem jogos, domingo e segunda-feira, dias 12 e 13 de julho. As semifinais são mantidas, essas sim, essas não tiveram mudanças, praticamente do jeito que a gente conhece. Vão ser terça e quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde. E o Brasil pode estar em qualquer uma delas, principalmente se for segundo ou terceiro do grupo. Aí vai jogar na terça-feira, 14 de julho, às 4 da tarde. Se o Brasil for primeiro ou terceiro, que é uma outra possibilidade, aí é na quarta-feira, mas sempre 4 horas da tarde, isso não muda. Aí a gente tem mais 2 folgas, quinta e sexta-feira, 16 e 17 de julho, que é pra ficar pensando na final, especulando quem vai ganhar, quem são os favoritos. A decisão do terceiro lugar acontece no sábado, dia 18 de julho, a partir das 6 da tarde, horário de Brasília. E a grande final volta a ser num domingo à tarde pra gente, né? Depois de 2 edições que ela foi disputada a meio-dia e pouco, né? Na Rússia e no Catar, no nosso horário ficou meio-dia. Agora, ela volta a ser realizada às 4 da tarde, 3 da tarde no horário local dos Estados Unidos. Essa final vai ser em Nova York e New Jersey. Então anota aí na sua agenda, a final da Copa do Mundo será no dia 19 de julho, domingo, 4 da tarde, hora de Brasília.